Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos, tá? À nossa aula de hoje, onde nós vamos aprender um pouquinho sobre uma PA, ou seja, uma progressão aritmética, tá? Vamos conhecer aí a sua definição, bem como a fórmula geral que define aí uma progressão aritmética, beleza? Então vamos lá. Uma progressão aritmética, PA, é uma sequência numérica, tá, pessoal? Não esquece isso aqui. É uma sequência numérica, tá? Em que cada termo a partir do segundo é igual à soma do termo anterior por meio de uma constante R, ou que nós também chamamos de razão, tá? Então, nós temos aqui a fórmula geral, tá? Que define uma progressão aritmética, beleza? Onde AN é igual a 1 mais N menos 1 vezes a constante ou que nós chamamos de razão, tá? Conhecendo agora os seus termos, né? AN é o termo da sequência, tá? A1 é o primeiro termo dessa sequência e R é a constante ou a razão, como nós chamamos. Beleza? Então, pessoal, vamos ver agora, tá? Como é que nós conseguimos encontrar a razão ou a constante de uma progressão aritmética, tá? Bem como também conhecer os seus termos aqui nesses exemplos. Beleza? Então vem comigo. Olha só. Observe que nós temos aqui os seguintes termos. 1, 3, 5, 7, 9. Aí nós podemos até perguntar, qual a diferença em comum entre esses termos? Tá? Nós precisamos aqui e conseguimos determinar a razão, tá? Com a diferença aí entre esses termos, tá? Então, observa aqui, por favor. Primeiro termo é 1, o segundo termo é 3. Então, vamos lá. Qual é a diferença entre 1 e 3? A diferença é 2, né? Qual é a diferença entre 3 e 5? 2. Entre 5 e 7? 2. Entre 7 e 9? Também 2. Então, pessoal, aqui nós já conseguimos determinar quem é a razão, tá? Dessa PA com esses seguintes termos aqui, que a diferença entre elas é, ou entre eles, entre esses termos é 2, tá? Observa aqui também o que tem em comum nesse segundo exemplo, tá? 5 é o primeiro termo, 9 é o segundo termo. Então, para encontrarmos a razão ou a constante de uma progressão aritmética, basta, tá? Nós encontrarmos essa diferença aqui. 5, qual a diferença entre 5 e 9? 4. Entre 9 e 13? Também 4. E assim sucessivamente, tá? Então, nós já conseguimos determinar a razão, tá? Dessa sequência, dessa progressão aritmética, que nesse caso é 4. Beleza? E aqui no terceiro exemplo, vamos observar o que nós temos em comum. Temos aqui os termos, onde o primeiro termo é 2, o segundo termo é 8. Qual a diferença entre esses dois termos? A diferença vai ser de 6. Ou seja, pessoal, para simplificar, tá? Basta você pegar o segundo termo e subtrair com o primeiro, tá? 8 menos 2, 6. Ou você pode usar também o conceito da diferença. 2 para 8, 6. Então, aqui nós já temos a razão ou a constante, tá? Desse terceiro exemplo, que no caso será 6. Beleza? Pessoal, olha só esse exemplo aqui, tá? Um exemplo bem simples. Qual é o 12º termo, tá? Qual é o 12º termo de uma PA, tá? De uma progressão aritmética,
onde os seus termos são 1, 3, 5, 7 e 9. Observe aqui, por favor, que esse problema, tá, por ser muito simples, ele não deu o valor da constante, ou seja, da razão R. Mas nós aprendemos aí anteriormente no vídeo, tá, na explicação, que para nós encontrarmos a razão, basta nós encontrarmos aí a diferença entre o primeiro e o segundo termo dessa sequência. Então vamos lá. Olha só. O primeiro termo é 1, o segundo termo é 3. Então qual a diferença entre esses dois termos? A diferença é de 2. Então nós já encontramos a razão, que é 2, tá? Então, aplicando a fórmula do termo geral, AN igual a 1 mais N menos 1 vezes R, vezes a razão, ou a constante. Então, vamos lá. Quem é a N? A N é o termo da sequência, né? Que vai ser 12. A1 é o primeiro termo da sequência, que é 1 aqui, tá? E a razão é 2, que é a diferença entre o primeiro e o segundo termo. Então, substituindo a 12, né? Que é o termo da sequência, vai ser igual. Quem é o primeiro termo? A1, 1. Mais. Quem é N? N é o termo da sequência, né? 12 menos 1 da fórmula, vezes a constante. Quem é a constante ou a razão? A diferença entre 1 e 3, que nesse caso é 2. Então, agora basta seguir, tá, a regrinha matemática. A12 vai ser igual a 1 mais. Temos que eliminar esses parênteses aqui. 12 menos 1, 11, vezes a constante, que é 2. Então, A12 vai ser igual. Vamos ter que repetir 1, porque nós temos essa multiplicação aqui, ó. 11 vezes 2, 1, mais 11 vezes 2, 22. Então, ó, A12 vai ser igual a 1 mais 22, 23. Ou seja, o 12º termo dessa sequência é 23, tá? Mas nós ainda temos uma regrinha muito simples que eu também preciso passar para vocês, tá? Exemplo, se vocês não quiserem ou tiverem dificuldade em aplicar a fórmula, lembrando que é necessário, tá? É sempre bom nós conhecermos, tá? Passo a passo da fórmula, tá? Mas se tem um exemplo, tem uma questão que você, tipo, se encontra em um pouco de dificuldade, nós temos aí a regrinha do professor Isaac, tá? Que é uma regrinha muito simples, tá? Para nós chegarmos a esse resultado, basta nós aplicarmos a razão aqui por meio da sequência desses termos. Então, ele não quer 12 termos, ou seja, qual é o 12º termo dessa sequência aqui? Então, vamos lá. Se nós sabemos que a razão é 2, então, ó, nós já temos aqui 5 termos. 1, 3, 5, 7, 9. Se a razão é 2, quanto é 9 mais 2? 11. 11 mais 2, 13. 13 mais 2, 15. 15 mais 2, 17 mais 2, 19 mais 2, 21 mais 2, 23. Se nós contarmos aqui, ó, temos 5. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11. Estamos aqui, ou temos aqui, o 12º termo dessa sequência, que é 23. Pessoal, vamos para mais uma questão aqui, tá? Desta vez uma questão um pouco mais contextualizada, tá? Daí a importância de compreendermos, tá, a interpretação, tá, de uma contextualização, beleza? Então vamos lá. Essa questão foi uma questão da Enem, do Enem, perdão, lá do ano de 2011, tá? Então observa aqui. Uma empresa aérea conseguiu vender 32 mil passagens no primeiro mês e obteve um crescimento de 1.500 passagens mês a mês.
tá? Em forma de uma PA, de uma progressão aritmética. Ao final de 7 meses, qual foi o número de passagens vendidas por essa empresa? Eita! E agora complicou, não foi? Não, é muito simples. Vamos lembrar lá do começo do vídeo, tá? Com os termos de uma progressão aritmética, tá? E vamos absorver, vamos tirar, extrair esses dados aqui da questão. Então, vamos lá. Conhecemos aí, ou seja, nós já temos o primeiro termo, né? Que foi o que é 32 mil, tá? Ou 32 mil passagens, certo? Temos aí a razão, que é 1.500, ou seja, houve um crescimento mês a mês. Cada mês houve um crescimento de 1.500 passagens, tá? E nós temos aí a N, que é de 7, ou seja, 7 meses, tá? Então, aplicando os dados, nós temos o seguinte. A N é igual a 1 mais N menos 1 vezes a razão, né? Então, vamos lá. Quem é a N? 7, né? Porque nós queremos o resultado final após 7 meses, tá? Então, a 7 vai ser igual. Quem é o primeiro termo? 32 mil. Mais, quem é N? 7 menos 1 vezes a constante, que é de 1.500, né? Tá aqui, ó. O crescimento de 1.500 mês a mês. Então, a 7 vai ser igual a 32 mil mais 7 menos 1, 6 vezes 1.500. Então, agora, nós vamos precisar, antes de resolver essa adição, nós precisamos aqui, ó, resolver esta multiplicação, tá? 6 vezes 1.500 dá 9.000, beleza? Então, 32 mil, tá? Mais 6 vezes 1.500, que dá 9.000. Então, o que é que nós temos agora? A 7 vai ser igual a 32 mil mais 9.000, 41.000 passagens, tá? Foram vendidas por esta empresa nos 7 primeiros meses do ano. Ok? Professor, mas assim, como que a gente consegue fazer sem usar a fórmula do modo simples do professor Isaac? Tá? Muito simples. Nós temos o primeiro termo, que foi 32 mil. Deixa eu colocar aqui, tá? 32 mil. Ó, foi o primeiro termo. Então, o que, que vai acontecer aqui? Vai acontecer uma sequência, tá? Aumentando-se 1.500 a cada mês durante um período de 7 meses. Então, segundo mês, primeiro mês foi 32. Segundo mês, 33.500, né? 32 mil mais 1.500. Vou colocar em forma decimal, tá? 33.500 mais 1.500, 35 mil, certo? 35 mil mais 1.500, 36.500. 36.500 mais 1.500, 38 mil. 38 mil mais 1.500, 39.500, né? 39.500 mais 1.500 vai dar 41 mil. Então, vamos ver se realmente nós temos 7. Primeiro, né? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ó, 41 mil passagens. Ou seja, após o 7º mês, né? Ou durante os 7 meses, com esse aumento aí de 1.500 a cada mês, houve aí um total de 41 mil passagens vendidas, ok? Pessoal, beleza? Qualquer dúvida, ó, é só passar o fio, tá bom? Tchau, forte abraço.